esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-lo porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vão se sentando. Batei e se abrirá, buscai e achareis, pedi e Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. Batei e se abrirá, buscai e achareis, pedi e Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. E o Senhor quer só o nosso bem. Nós acabamos de ouvir no Evangelho, Jesus conta, não esta parábola, mas para ter o contexto deste Evangelho, ontem, no Evangelho de ontem, os discípulos de Jesus disseram: Mestre, ensina-nos a rezar. E aí Jesus ensina o Pai Nosso para eles. Só que aí o contexto do Evangelho de hoje é a sequência, é como depois que Jesus ensinou os discípulos a rezarem, ele vai contar isto. Se um de vós tem um amigo e for procurá-lo, e ele insistir, me dá alguma coisa, o outro lá de dentro grita: não, não posso, porque eu já estou dormindo, os meus filhos já estão dormindo, a porta já está fechada. E aí o ensinamento para hoje: eu vos declaro, diz Jesus, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Aqui, porque Deus quer o nosso bem, por isso que nós inclusive cantamos que essa é uma passagem do Evangelho: pede e você vai receber, abate e a porta vai se abrir, procura e você vai se achar, dando essa continuidade na oração que Jesus ensinou. Mas o que é que temos que pedir? Aqui é o contexto. Vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. O que é necessário para nós? Muitas vezes o necessário não é o que nós desejamos. Esse que é o problema. Porque nós vamos fazer a nossa oração, nós até vamos pedir algo para Deus, mas vamos pedir do que desejamos e não do que necessitamos. Por isso que muitas vezes nós não recebemos. Ou por isso que muitas vezes nós podemos até dizer que não sabemos rezar. Porque oração, antes de tudo, é diálogo com Deus, é conversa com Deus, é intimidade com Deus, mas é confiar também em Deus e pedir a Deus, porque Ele quer nos dar. Pedi e recebereis,
Mas pedi e recebereis, como diz aqui no Evangelho, tudo quanto for necessário. Será que quando nós fazemos as nossas promessas, quando nós fazemos as nossas orações, quando fazemos peregrinações, quando fazemos inúmeras coisas, será que nós colocamos esse critério? Senhor, este é o meu desejo, mas me dá somente o que eu necessito. O critério para a nossa oração deveria ser este. Porque Deus vai nos dar o que nós necessitamos e não o que desejamos. Aqui existe uma grande diferença que hoje nós não temos tempo para conversar sobre isso, mas deveríamos entrar mais profundamente naquela diferença. O que é uma necessidade e o que é um desejo. Ter a consciência de que eu necessito de algo não significa que eu desejo aquele algo e vice-versa. Não é porque eu desejo algo que eu necessito daquele algo. Muitas vezes nós podemos confundir isso que eu estou dizendo entre necessidade e desejo. Por exemplo, poderia dar inúmeros outros, mas vou dar um exemplo. Quando uma pessoa que é, com todo o perdão da palavra, tarada por sexo, e eu digo tarada, não estou falando no sentido pejorativo, mas estou dizendo no sentido próprio da palavra tarada, ou seja, alguém que não se controla por causa de sexo, vai dizer que o sexo é uma necessidade. Mentira, o sexo é um desejo. Você não precisa de sexo para sobreviver. Agora, fica sem tomar água. Você vai morrer seco e esturricado, porque a água é uma necessidade. Não coma, fique aí 2 anos sem comer. Claro, se for uma graça muito grande de você só viver da Eucaristia, né? Igual algumas santas que a gente conhece, inclusive uma aqui no interior de Minas Gerais, na cidade de Rio Pomba, a tia Lola, que está aí num processo que viveu quase 60 anos somente vivendo de Eucaristia. Ok, é um caso. Agora fica aí uns 2 anos sem pôr nada na sua boca, sem comer. Comer é uma necessidade. Mas nós temos também os nossos desejos, que são motivados pelos nossos impulsos, por aquilo que queremos, pelos nossos momentos. Eu precisaria tanto de um iate para passear na praia hoje. É necessário mesmo? Acorda! Então existe uma grande diferença, inclusive para nós sabermos como rezar. Por isso que Jesus está dizendo sobre que Ele vai nos dar o que é realmente necessário. Por causa da nossa impertinência, por causa da nossa insistência, Ele dará quanto for necessário, mas é preciso, antes de tudo, saber, para mim, o que é necessário. Para mim é necessário que eu resolva todos os meus problemas. Para mim é necessário que a minha família não tenha nenhuma situação difícil. Para que eu sobreviva, é necessário que eu tenha isso. Nós vamos adotando estilos de vida, nós vamos nos enquadrando em determinados estilos de vida e nós vamos criando as necessidades. Mas pensa, filho de Deus, para não dizer outra coisa, você receberá de Deus somente o necessário. Então não vamos ficar depois dizendo, mas eu pedi tanto para Deus e Deus não deu, porque Ele não vai dar. Ele vai dar para nós tudo quanto for necessário. Mas então, Padre, o que é necessário? Aí o necessário, o Evangelho termina dizendo, ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quer receber de Deus uma coisa que você não vai precisar ter dúvida que Ele vai te dar? Peça o Espírito Santo. Quer receber de Deus? Vou fazer uma enquete aqui. O que é melhor? Deus, deste lado de cá, ou deste lado aqui, algumas coisinhas que Ele pode te dar. O que é melhor?
Deus, deste lado do ambão, ou algumas coisinhas que Ele pode te dar? Responda. Hã? E por que nós pedimos somente as coisinhas que Ele pode nos dar? Porque as coisinhas são os nossos desejos. Mas a nossa necessidade é o Espírito Santo, é o próprio Deus. O que Deus quer nos dar realmente é Ele mesmo em nós. Claro, todos nós já somos templos do Espírito Santo. Deus já habita no nosso coração. Mas quando eu peço, como está dizendo aqui, quanto mais o Pai do céu lhe dará o Espírito Santo a quem o pedirdes, está dizendo, eu te dou livre acesso, Espírito Santo. A maior oração que nós podemos fazer, e a maior oração na certeza que vamos receber, não é pedir coisinhas que Deus pode nos dar, porque Ele pode dar quando Ele achar que for necessário. Quando Ele achar que for necessário para você, Ele vai resolver aquele problema. Quando Ele achar que for necessário, Ele vai te curar. Quando Ele achar que for necessário, Ele vai mudar aquela situação na tua... Mas quando Ele achar que for necessário. Porque muitas vezes o que nós pedimos, Deus sabe o que nós estamos pedindo que pode nos estragar. Por isso que Ele, por ser um Pai, como está terminando o Evangelho, se vós que sois maus, eu imagino Jesus dizendo isso para os discípulos e os discípulos fazendo cara de paisagem, tipo assim, Ele acabou de acabar com a gente. Acabou de falar que a gente não presta. Vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. O que é que Deus quer te dar? Coisinhas? Não. Deus quer se dar a você. O que é que você tem como necessidade? Coisinhas? Não, esses são os seus desejos. Esses são os nossos desejos. E o desejo é natural. Todos nós temos nossos desejos. Temos desejo de coisas boas, às vezes temos desejo de coisas ruins. Não temos? Não levanta a mão. Fica quieta. Amarra a mão aí para trás. Quem nunca desejou matar alguém de raiva? Não me responda. É um desejo. Mas é uma necessidade? Vai mudar alguma coisa? Quem é que... Vou falar para os pais e para as mães. Vou falar para as mães, que são mais pacientes. Quem é que nunca teve desejo de torcer o pescoço do filho? Não me responda. Fique calma. Não se manifeste. O Brasil inteiro, o mundo inteiro está vendo você por essas câmeras. Então, qualquer manifestação que você fizer, ele vai falar, olha lá, aquela lá teve vontade de torcer. Mas só um pouquinho. Da mesma maneira que você aperta a mão de uma pessoa que você ama muito, você já teve vontade também de apertar o pescoço de alguém, não teve? Não me responda, estou fazendo pergunta, mas não é para me responder. Nem assim, nem assim. Fique quieto. Mas tudo isso é desejo. Nós temos desejos de coisas boas, mas nem sempre os nossos desejos são as nossas necessidades. E Deus nos dará somente o que nós necessitamos. E o que necessitamos? O Evangelho termina dizendo, o que nós verdadeiramente necessitamos é o Espírito Santo. Por isso que nós não sabemos rezar. Por isso eu quero convidar você neste dia, diante de todas as intenções que você tem, troque estas intenções e fale, vem Espírito Santo. Dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Nesta situação difícil, dai-me o teu Espírito Santo. Nesta enfermidade, dai-me o teu Espírito Santo. Nesta dor que eu estou sentindo, dai-me o Espírito Santo. Nesta solidão que eu estou sentindo, dai-me o Espírito Santo. Para quê? Para que aqui, como nós ouvimos na carta aos Gálatas, diz assim, Gálatas insensatos. São Paulo está dizendo, Gálatas insensatos.
Por que que São Paulo está começando um diálogo dizendo, imagina alguém começar a dizer para você, bicho doido, insensato, porque os Gálatas foram evangelizados. Os Gálatas tinham visto todas as manifestações de Deus. Os Gálatas tinham ouvido de todas as pregações que Paulo e os seus companheiros tinham feito. Os Gálatas tinham visto milagres, prodígios. E aí começaram a debandar para outro lado. E aí São Paulo fala uma coisa. 3 critérios para nós recebermos o Espírito Santo. Para nós termos e rezarmos pedindo somente o Espírito Santo, que é a nossa única necessidade. Porque é o Espírito Santo que dá vida, é o Espírito Santo que dá força, é o Espírito Santo que dá discernimento, é o Espírito Santo que dá coragem. Veja, se você está se sentindo fraco diante de uma situação, não peça para se resolver a situação, peça força. Se você não sabe o que fazer diante de uma situação de crise que você está fazendo, não peça para Deus te dar a resposta. Deus não vai te dar a resposta. Deus vai te dar o Espírito para que você tenha discernimento e saiba o que é melhor para você fazer. Se você está desanimado, se você está adoentado diante de uma situação difícil, muito maior do que você, não peça para Deus te tirar dessa situação. Peça o Espírito Santo que vai te dar ânimo, e ânimo significa vida. Por isso que para nós recebermos o Espírito Santo, São Paulo fala assim, a primeira coisa, recebestes, falando aos Gálatas e falando a cada um de nós, recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? O primeiro critério para nós rezarmos e pedir o necessário, e o necessário é o Espírito, é pedirmos com fé de que Deus nos dará. Às vezes a gente já reza e duvida até mesmo da nossa oração. Ah, Senhor, muda a minha vida, mas será que isso muda? A primeira coisa é rezar com fé. Não pelas práticas que fazemos. São Paulo está dizendo aos Gálatas, recebestes, fazendo uma pergunta, recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Como é que eu rezo? Como é que eu quero receber de Deus o necessário, não o que desejo? Como é que eu quero receber de Deus o necessário? Pelas rezas que eu faço, pelas missas que eu participo, pelas coisas que eu realizo? Ou pela fé de dizer, eu acredito naquele que eu coloquei a minha confiança. Eu sei em quem coloquei a minha confiança. Então eu peço a Ele. E peço a Ele para que Ele me dê o melhor, o necessário, não o que eu estou pedindo. Não o que eu estou desejando. Esse é o primeiro critério para nós rezarmos e recebermos de Deus o necessário. E o necessário é o Espírito. A segunda coisa, o segundo critério, falando ainda São Paulo aos Gálatas, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar na carne. São Paulo está questionando os Gálatas, que começaram pelo Espírito, viram os sinais, ouviram as pregações, foram sensibilizados por Deus, foram tocados por Deus, experimentaram as graças de Deus, depois estavam se debandando, deixando criar no seu próprio interior menos espaço para Deus e mais espaço para as coisas do mundo. Quando São Paulo está dizendo aqui, vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar na carne. São Paulo está dizendo, não a carne é esta carne aqui, mas tudo aquilo que nos separa de Deus. O segundo critério para nós rezarmos, pedindo o necessário, na certeza que Deus nos dará, e o necessário é o Espírito Santo, é nós irmos aos poucos tirando tudo aquilo que na minha vida me separa de Deus. O que te separa de Deus? Se você não toma a decisão, não estou dizendo que você tira, mas se você não toma a decisão em tirar estes vícios, não é que Deus não pode tocar, Deus não quer tocar, é porque Deus não consegue chegar lá.
É preciso dar livre acesso a Deus. E para dar esse livre acesso a Deus é preciso começar no Espírito e terminar no Espírito. Quantas pessoas, como os Gálatas, que tiveram encontro pessoal com Jesus, que fizeram experiências com Deus, que viram tantas coisas acontecerem, e às vezes no final da sua vida podem estar terminando na carne, porque não ouviram a pregação mais, porque não se deixaram levar por aquilo que são as necessidades e se deixaram levar pelos desejos, como eu disse, aquele tarado por sexo e vai dizer que o sexo é uma necessidade. Como aquele que muitas vezes se deixa levar pela bandidagem e diz que não consegue fazer diferente. Como aqueles irmãos e irmãs dependentes químicos que se deixam levar pela droga e falam que a droga é mais forte que você. Não é! Deus é mais forte! Mas é preciso que você comece no Espírito e queira terminar no Espírito. Você precisa desejar para receber de Deus o necessário, e o necessário é o Espírito. Essa é a única oração que Deus escuta e nos dá na hora. É preciso que nós nos tomemos a decisão hoje. Senhor, eu não quero mais esse vício. Eu não quero mais essa situação. A decisão é tua e precisa ser tua. E precisa ser uma decisão hoje, uma decisão amanhã, uma decisão depois, e depois, e depois, porque nós não podemos começar no Espírito e terminar na carne. Se eu quero fazer, se eu quero receber de Deus o necessário, ou seja, e Deus quer me dar o necessário, é preciso que eu afaste de mim tudo aquilo que me afasta de Deus. É preciso botar para longe de mim tudo aquilo que me afasta de Deus. Porque senão, eu vou correr muito risco de rezar, me revoltar, porque Deus não vai me dar, e eu vou falar que Deus não está me dando. Mas é porque eu estou rezando e pedindo o que eu desejo, e não o que eu necessito. E a terceira e última coisa. São Paulo termina dizendo aos Gálatas: aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza os milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação. Quando eu rezo, eu sei que Deus me dá por graça, ou eu sinto que é pelas coisas que eu faço que eu vou receber? Quantas pessoas fazem suas orações? Quantas pessoas pedem tantas e tantas coisas? Tenha certeza de uma coisa: Deus dará a você hoje quanto for necessário. E o que é necessário? A intenção que você trouxe no coração? Aquele emprego é necessário? Aquele emprego você precisa, mas não é uma necessidade vital. Mas nós rezamos: Senhor, me dá um emprego. Deus te dará o Espírito Santo para que você não desista de procurar este emprego. Você quer a cura? É necessidade vital essa cura para você? Se essa cura para você não for te fazer perder, não for te deixar longe de Deus, Deus dará. Mas se for para for para que você esteja longe de Deus, Ele não vai te dar, porque não é uma necessidade. Essa libertação que você pede, eu não sei o que você veio pedir hoje, mas eu quero te fazer um convite. Se esses pedidos que você tem, se essas intenções que você tem, são desejos e não necessidades, eu tenho que te dizer uma coisa: Deus não vai te dar. Deus quer te dar o que você precisa. E o que você precisa? Dele dentro do seu coração. Vamos ficar em pé. E vamos pedir esse Espírito Santo, que Ele venha controlar todo o meu ser,
Que Ele venha dirigir o nosso viver. Põe a mão no seu coração neste momento. Feche um pouco os teus olhos. E diante daquilo que são os seus desejos, submeta agora à vontade de Deus os seus desejos. Você tem desejos e desejar algo é bom. Mas às vezes nós não sabemos o que desejar. O próprio Paulo na carta aos Romanos vai dizer que nós não sabemos pedir, nem como pedir. E ele mesmo vai dizer que é o Espírito. A única necessidade que nós temos, que vem em nosso auxílio. Em auxílio da nossa fraqueza. Está precisando se levantar? Peça ao Espírito Santo. Se está precisando ter mais confiança? Peça ao Espírito Santo. Você está precisando acreditar mais? Peça ao Espírito Santo. Você está precisando sair da mediocridade da sua vida? Peça ao Espírito Santo. Você está precisando de saúde física? Peça ao Espírito Santo para te santificar interiormente, primeiramente. Você está precisando de ânimo, porque você está desanimado, você está triste? Peça ao Espírito Santo. Se você não acredita nem mesmo mais em Deus, quero convidar você agora a fazer uma experiência. Diga, se você não acredita mais em Deus, e eu estou dizendo porque você sabe o que eu estou dizendo para você, você está nessa missa e está dizendo, Deus não existe. Eu desafio você a pedir a manifestação de Deus na sua vida. Levante seus braços agora. E peça esse Espírito Santo. Espírito. Espírito. Peça. Espírito. Espírito Santo. Peça com fé. De Deus. A única necessidade nossa. Espírito. Que te convença. Espírito. Convença o seu querer. Espírito Santo. Convença os seus desejos. Vem, Espírito. Cante, Espírito. Espírito. É isso que Deus quer te dar hoje. Espírito. Ele quer se doar a você. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, cante. Espírito. Espírito. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Cante. Vem controlar. Você sabe, cante. Todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Põe a mão na sua cabeça. Sobre o seu pensar. O meu pensar. Sobre os seus lábios. O meu falar. O seu coração. O meu sentir. Ergue os braços e peça. O meu agir. Força! Espírito. Espírito. Espírito Santo de Deus. Espírito. Espírito. Espírito Santo de Deus. Põe a mão no seu coração agora, fecha os seus olhos. E peça aí no interior do seu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. A palavra de Deus hoje nos diz: o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Peça o Espírito Santo nesta tarde. Peça os dons. Peça os frutos, peça os carismas. Você tem muitas intenções, mas eu peço agora só o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vai dizendo isso. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha fraqueza, Espírito Santo. Vem sobre os meus vícios. Vem sobre as minhas palavras. Se eu estou desanimado, vem, Espírito Santo. Se eu preciso tomar uma grande decisão, vem, Espírito Santo.
Se eu estou fraco, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Deus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então nós vamos pedir nessa tarde. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai erguendo seus braços agora, o mais alto que você puder, e vai dizendo agora: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Você solta sua voz e canta forte. Espírito Santo de Deus. Deus não quer dar o que você deseja. Deus quer dar o que você necessita. E a única necessidade que nós temos é ter Deus no nosso coração. A única. Porque nessa vida um dia também nós vamos passar. Então até mesmo sobre a nossa saúde, nós só precisamos do Espírito Santo, que vai nos conduzir um dia ao céu. Então até mesmo sobre as nossas enfermidades, nós precisamos do Espírito. Nós temos sim o desejo e precisamos sim lutar até o último momento. Mas o que Deus quer te dar, e você pode ter essa certeza que ao pedir, Deus te dará, é o Espírito Santo. Então, peça e peça sempre, porque é isso que Deus quer te dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!